Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo de número 22. Para quem não sabe, o livro de Atos foi escrito pelo doutor Lucas, do Evangelho de Lucas. É um livro que poucas pessoas pensam, a maioria das pessoas pensam que também foi escrito por Paulo, mas na verdade este livro foi escrito pelo Lucas. Você pode fechar seus olhos um pouquinho? Papai, obrigado, Pai, por todos aqueles que oraram por mim, que estão orando pela minha vida. E eu quero nesse momento me colocar como instrumento em suas mãos aqui e pedir ao Senhor, fale ao coração dos seus filhos, mostre a indignação do seu coração para nós, que a partir de hoje nós comecemos a nos posicionar, a pensar assim como o Senhor é posicionado e assim como o Senhor pensa, que os nossos choros seja por aquilo que o Senhor chora, que os nossos pensamentos, as nossas incomodações sejam os pensamentos e as incomodações do Senhor. Pai, no nome santo de Jesus, visite cada um que está aqui nesse momento cansado, abatido, preocupado, aflito, que no nome de Jesus, Deus, o Senhor traga refrigério, ânimo, revelação da palavra e que haja vida nesse lugar. Que essas pessoas saiam daqui dizendo verdadeiramente o Senhor falou ao meu espírito e eu estou saindo edificado. Pai, obrigado pelo teu Espírito Santo e ele tem liberdade aqui. Espírito Santo, nosso amigo, nosso Pai, nosso Senhor, o Senhor tem liberdade, me use para a glória do teu nome. Amém? Antes de ler esse texto, eu quero contar para os irmãos como surgiu a mensagem de hoje. Essa semana, Deus ministrou muito mesmo ao meu coração. Eu estava em um discipulado pastoral e uma pergunta foi feita lá: há quanto tempo você não fala do seu testemunho de conversão para alguém que não conhece Jesus? E aquilo me chocou, porque eu fui buscar na minha memória e eu não lembrei o último dia. Não me lembrei. Falei, nem me lembro, pastor. Eu não me lembro o último dia que eu contei meu testemunho para alguém que não conhecia Jesus. Sem nenhum tipo de hipocrisia. Eu acho que eu me acostumei com a ferramenta que a gente chama igreja. E como pastor, nós, pastores, como líderes, como membros, nós setorizamos as coisas. Não, o setor do evangelismo é a galera X, a galera da profecia é a galera Y, é a irmã do coque, é a irmã da intimidade, é o povo da oração. E nós vamos setorizando as coisas e ao longo do tempo nós vamos perdendo coisas muito importantes pelo caminho. Porém o Senhor de vez em quando Ele vem e nos derruba do cavalo, como fez com o apóstolo Paulo, que nós vamos ler, para mostrar para nós que a coisa mais importante é Ele e aquilo que Ele vem fazer. Não que não seja importante setorizar a igreja, isso é extremamente importante, desde que todo o corpo funcione muito bem. E com essa pergunta, o Senhor me levou, no meio de uma outra conversa, na verdade, ao tema dessa mensagem. Deus me levou a um diagnóstico, a um pensamento, a uma ótica a respeito da igreja de Cristo. E não a igreja de Tangará apenas, ou a Batista da Vila. Não, a igreja de Cristo no Brasil e no mundo. E nós chegamos a algumas concepções de que ela é muito volátil, inconstante. De que ora ela está muito bem, mas daqui a pouco ela está abandonando tudo. E cheguei a uma seguinte conclusão com aquela roda de pastores amigos, de que o grande motivo seria, e isso é uma concepção minha e daqueles que estavam
conversando de que uma grande maioria, uma grande parte, para não generalizar e dizer muitos, né? Todos não, mas uma grande parte, ainda não teve um encontro genuíno com Jesus, ainda não passou pela conversão de fato, ainda não teve de fato o dia que foi um divisor de águas, onde essa pessoa disse: eu verdadeiramente vi a Deus e não sou mais o mesmo. Isso é chocante, porque o cristão que nasceu de novo precisa disso. Ou o cristão, ao nascer, passando por isso, vai nascer de novo, né? Independente da ordem, é extremamente necessário nós entendermos o título dessa mensagem. Porque o que é conversão? Segundo o manual de navegação e o manual de aviação, conversão é uma mudança de rota. Conversão é uma mudança de direção. Ou seja, eu estou caminhando nessa direção, algo me comunica, algo muda-me ao nível de eu não estar mais naquela direção. O que seria um convencido? Eu estou indo em uma direção e algo me comunica. E aquilo que me comunicou eu achei muito bom, achei top demais, importante para o meu trajeto. Mas eu continuo seguindo o mesmo rumo, mesmo tendo aquela informação, mesmo tendo revelação. E hoje nós estamos diante de muitas pessoas que encontraram com o Evangelho, se convenceram que Jesus é bom, convenceram-se que o Senhor é o caminho, mas de fato as suas vidas não mudaram. Continuam com a mesma forma de falar, continuam com o mesmo jeito de se vestir, continuam com os mesmos pensamentos de antes, continuam na mesma trajetória, e o Senhor está muito indignado com isso. E eu ouso dizer que isso é falta de um encontro genuíno com Jesus. Nós vamos ler o Atos, e você vai ver um homem que talvez nenhum de nós aqui chegou a um nível de agressão ao reino de Deus e à igreja como ele. Porém, diante de um encontro com Jesus, ele literalmente foi transformado, convertido. Todos nós temos um testemunho do dia que nós conhecemos o Senhor, do dia que nós encontramos com Ele. Esse testemunho, irmãos, ele precisa ser falado, ele precisa ser contado. Eu me lembro, em 2011, depois de uma época muito difícil na minha vida, meu irmão havia morrido em 2009, eu era mais velho que ele 3 anos, eu trabalhando no frigorífico, eu e minha mãe morava nos fundos da casa de alguém de favor, dos nossos tios, que foram uma bênção para nós, e são uma bênção até hoje. Eu passei uma das fases mais difíceis da minha vida, eu vivia num piloto automático, eu vinha de uma vida devassa, e do nada, eu entrego a minha vida para Jesus novamente, ou pelo menos eu voltei para Cristo, é uma fala que nós usamos muito. Porém as coisas não mudaram não, irmãos. Eu tinha parado de beber, eu tinha parado de fumar, eu tinha parado de vida devassa, mas a minha vida estava seca, eu estava sem vida, literalmente, mesmo tendo confessado a Cristo. Eu saí de madrugada um dia do serviço, por volta da 1h30 da manhã, e eu vim chorando do serviço até a minha casa. E eu lembro que o Espírito Santo, ele estava me incomodando comigo mesmo, me trazendo uma saudade imensa de algo que eu ainda não conhecia. Um sentimento mais próximo que eu consigo usar, talvez seja a saudade, mas talvez era uma necessidade urgente de passar pelo que eu passei. Eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe já estava dormindo, eu abri a porta devagarzinho, guardei minha moto. Na minha casa, a casa em que nós morávamos era uma casa de madeira. A minha prima está ali no fundo, conheceu essa época. E era um sofazinho marrom de canto, fedido a frango. Quem já trabalhou no frigorífico sabe, você fede a frango ou fede a boi ou porco, é um dos 3. Fedendo a frango, eu me ajoelhei no sofá e eu comecei a chorar, mas não é um choro comum,
eu comecei a soluçar, eu comecei a me derramar, e de repente uma presença maravilhosa envolveu aquela sala. Era uma sala, eu nem consegui chegar ao meu quarto, e eu comecei a vomitar, não literalmente, mas eu comecei a vomitar a minha vida. Eu comecei a contar para Jesus as minhas mazelas, as rejeições do passado, os meus pecados, as faltas com a minha mãe, as faltas com o meu pai, as ofensas para com eles. Comecei também a dizer aquilo que eles tinham feito para mim, as repulsas que eu tinha, a vida devassa que eu levei. Aquela noite, irmãos, Deus me levou ao verdadeiro arrependimento. Começou essa conversão 1h30 da manhã, ela foi se encerrar por volta das 5h30 da madrugada, quando estava clareando o dia. Eu me lembro que o fim da conversa, eu estava rolando no chão, sorrindo, sem motivo nenhum. Eu tive verdadeiramente um encontro com Jesus e a sua presença. A minha vida depois daquele dia, por fora não mudou nada. Eu acordei trabalhando no mesmo frigorífico, morando com a minha mãe que tinha perdido um filho. Eu ainda tinha saudade do meu irmão, mas algo havia mudado em mim, que me levava a dizer que eu não sou mais o mesmo. Isso não aconteceu porque eu levantei as minhas mãos na igreja. Isso aconteceu porque eu permiti que de alguma maneira o encontro com Jesus fosse real. E eu não estou dizendo que o que a gente faz e convida as pessoas a vir à frente é errado. Você está doido? É um passo extremamente importante nessa caminhada. O que eu digo é que nós, como cristãos, podemos passar pela fase do convencidos, mas nós não podemos parar lá. Precisamos passar pelo dia do encontro genuíno com Ele. Porque a nossa vida não vai ser mais a mesma. E contar isso, irmãos, contar as experiências que tivemos e que estamos tendo com Ele, para as pessoas faz muito sentido. Me lembro de que algumas pessoas que trabalhavam comigo no frigorífico nessa época, Pablo trabalhava lá também. Tem mais algum que trabalhava aqui comigo naquela época? Sempre tem. Olha lá o Adriano era nosso gerente na época. Gente, eu me lembro que algumas pessoas antes dessa experiência, eu tentava convencê-las com a palavra. Eram de outras igrejas, apostólica romana, de outras comunidades evangélicas, e eu tentava falar de Jesus e usava a Bíblia. A maioria delas fechavam o coração. E usar a Bíblia é errado? Claro que não, mas hoje em dia as pessoas estão tão aversas aos evangélicos por causa dos seus maus testemunhos, que elas não querem nem saber, elas não querem nem andar com a gente, por causa de muitas outras coisas esquisitas que estão envolvidas com a igreja, por causa de mau testemunho. Porém, eu me lembro que uma dessas pessoas, que eu havia tentado antes e me dado uma negativa, quando eu comecei a contar o meu testemunho de experiência, com o batismo no Espírito Santo, depois de alguns dias no encontro, o testemunho dessa noite lá em casa, eu me lembro que os olhos dessas pessoas que antes eram frias, estavam brilhando, quase chorando pelo meu testemunho, e aquilo de alguma maneira estava produzindo nelas o desejo por Jesus. Por que eu me perdi? Por que eu parei? Por que eu deixei de algum momento de contar sobre isso? Por que nós paramos? Me lembro o desejo ardente que eu tinha de ser batizado no Espírito Santo. Por que nós perdemos essas coisas? Eu me lembro, nessa mesma época, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu fiquei uma semana sem comer, porque eu achava que eu tinha que comprar o batismo no Espírito Santo. Então, eu vou chegar no... Era uma época como essa, era alguns dias antes do encontro. Isso lá em 2011 também. Adriano era dessa época lá no frigorífico. Eu me lembro que eu falei assim, vou fazer um propósito com Deus. Porque eu já tinha ido uma vez no encontro, lutado, chega, suava para tentar, os irmãos, glória, 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 impondo as mãos sobre mim, nada de ser batizado. Eu falei, sabe uma coisa? Vou pagar o preço. Jejuei uma semana. Gente, vocês não estão entendendo que é jejuar uma semana sem comer. Alguém aqui já ficou uma semana sem comer, só na água? Tirando o Tiago do Bypass. Estou brincando, Tiago. Gente, eu já fiquei mais de uma semana sem comer. Nessa data feita, eu fiquei uma semana só na água. Pergunta para os meninos aqui do frigorífico, qual que é a melhor hora no frigorífico? Além da hora de ir embora, né?
hora de comer. Eu lembro que começou a segunda-feira, eu estava igual o burro do Shrek, vamos lá, vamos para cima, acaba com ele, e não sei o quê. Menino, quando chegou 6 horas da noite, que era mais ou menos a hora de nós comermos, todo mundo indo para o refeitório e eu ficando. Terça-feira, mesma coisa. E água, eu me enchia de água, parecia uma caixa d'água. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, meu olho lá no fundo. Eu lembro que na época tinha alguns amigos que falavam assim: Tiago deve estar jejuando para comprar alguma coisa. E o meu desejo era ser ministrado, ser batizado no Espírito Santo. Chegou a sexta-feira do encontro, irmão. Eu entreguei meu jejum. Eu comecei, acho que foi no sábado, sei que foi uma semana certa. Na sexta-feira eu falei assim: eu não vou jejuando para lá, para o encontro. Vou entregar o jejum. Pra vocês terem ideia, eu cheguei lá no encontro, o irmão, a paz do Senhor. Menina, ele falava a paz do Senhor assim, me arrepiava do pé à cabeça. Eu estava extremamente sensível ao Senhor. Eu lembro dos irmãos falar de ver anjo, eu falei assim: meu irmão, se eu não vi, vocês também não viram não. Pode baixar a guarda aí, que o negócio aqui está muito sério. Chegou na hora do batismo no Espírito Santo. Cheguei com o peitinho todo estufado. Quem já viu esse testemunho lá no encontro? Eu conto lá. Peito estufado, porque eu tinha pago já o salário do batismo, né? Falei, ué, agora é só chegar a hora. E outra, não quero que seja fulano e ciclano não. Tem que ser o Beltrano e o Tetraclano, que vai orar por mim. Menino, veio todo mundo orar por mim. Veio o fulano, o Tetraclano, veio o Beltrano, todo mundo. Eu não consegui. Eu me ajoelhei e chorei amargamente. E eu chorei um choro que não é um... Sabe aquele choro de que quando você era criança você queria muito um brinquedo e você não podia ganhar? Triplica isso por 16 vezes mais. Eu estava muito frustrado comigo, com Jesus, com aquele encontro, com os caras que veio orar por mim. E eu lembro que tinha um carinha que eu não ia com a cara dele. Sempre a gente tem um carinha assim. As mulheres mais, tem 3, 4. Mas tinha um menino que eu não ia muito com a fuça dele. Hoje não tem mais isso não, hoje eu vou com a fuça de todo mundo, viu? Mas na época tinha. E aí eu ajoelhado assim falei: Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço o batismo no Espírito Santo. Isso não é para mim. Eu me lembro que eu levantei e falei: isso não é para mim mesmo não. Essas trem nem existe. E de repente veio aquele carinha que eu não gostava. Deixa eu orar por você. Aí eu lembro que eu pensei comigo: se o fulano e o Beltrano não deu certo, meu amigo, quem é você na fila do pão? Rapaz, eu me lembro que eu fiz essa mesma posição que a gente sempre faz quando os outros vão orar. Eu tive a maior experiência com o Espírito Santo da minha vida. Foi o batismo no Espírito Santo, sem merecer. Jesus deixou muito claro para mim naquele dia que não era o quanto eu jejuei. Era a graça dele. O jejum me trouxe sensibilidade. Eu fiquei mais atento ao Senhor. O jejum tem essas funções. Agora, o que eu ganhei naquele dia foi um presente pela misericórdia de Deus. E eu vejo essa geração não anseia mais por isso. No início da minha fé eu orava tanto a Deus para que o Senhor batizasse meus amigos. Eu levava eles para os encontros e ficava de longe. Porque a gente sabe que depois que a pessoa passa por essa experiência, ela não é mais a mesma. Essa experiência que nos leva a ser de fato convertido, onde a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E hoje nós estamos diante de um povo, de amigos que não oram mais por isso. A gente tem que estar implorando aqui nos cultos para a gente enviar as pessoas para o encontro, para trazer as pessoas para o culto. Por quê? Porque essa geração foi convencida de que está tudo bem. Ou você, irmão, você acha que está tudo bem o estilo de vida que você está levando? De que Jesus se apresentou a você e você achou que ele é muito legal, mas você continua com as suas mentiras, com adultério, você continua do mesmo jeito, com a sua boca porca, com as suas finanças todas erradas, você acha que está tudo bem? Você foi convencido, mas você de fato não foi convertido. Desculpe dizer isso, mas o dia que você ter um encontro genuíno com Jesus, irmãos, vocês não vão mais querer viver uma mediocridade de outra coisa, a não ser aquela maravilha que você viu.
Ele é surreal. Tudo perde o sentido, tudo perde o sabor. A pessoa que até então era mais importante para você perdeu o posto. A comida mais saborosa da sua vida, você trocaria tudo para comer aquilo lá no tempo. Se ele se apresentasse, você falasse, isso fica para amanhã. A sua viagem, a viagem que você sonhou a vida toda em fazer, o dia que ele se apresentar, ela vai virar nada diante da presença dele. Você precisa ansiar por isso. Nós precisamos ansiar por ele. E contar isso para as pessoas vai fazer com que as pessoas queiram, os nossos amigos queiram. Um coração, a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Mas eu te pergunto, para vir num culto, numa célula, é um esforço da bexiga. Imagina buscá-lo de todo o coração. Eu já fui convencido, o jeito que eu estou, tá bom, pastor. Tá bom, eu escuto a palavra só no domingo mesmo, e olhe lá. Talvez o último dia que você orou, que você adorou, foi no domingo passado. Talvez a última vez que você falou para o Senhor que você o ama, foi no culto de quarta-feira, ou no culto de domingo. Estamos diante de um povo que levanta as mãos e diz que é filho, mas não sabe nem o que traz prazer ao coração do seu pai. E nós insistimos em dizer que somos o povo dele, que somos o sal da terra, a luz do mundo, sacerdotes reais, nações santas, povo de propriedade exclusiva. Ele nos deu esse título, ele nos deu, mas nós não temos valorizado isso. Nós temos vivido como povo de propriedade exclusiva nossa, povo de propriedade exclusiva minha. Vivo para os meus sonhos, vivo para os meus projetos, vivo para a minha família. Jesus é um cara legal, mas tudo bem, fica na sua, deixa eu com a minha. O que é para mim fazer? Não roubar, não matar, não dizer falso testemunho? Beleza. É para ir nos domingos? Tá bom, vamos. Mas a minha vida quem toca sou eu. Eu continuo com os meus mesmo jeitinho brasileiro e tá tudo bem. R6 Pro, um norte-americano, disse: Deus nos confiou o ministério da palavra. Olhe para o irmão do lado e diga assim: Deus nos confiou o ministério da palavra, não o ministério dos resultados. Escute isso. Deus confiou a nós o ministério da pregação da palavra, o resultado não. Você acha que eu não falei para esses meus amigos as experiências? Falei. Você acha que teve alguma mudança instantânea? Não. Mas eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Eu sei que aquilo ali produziu algo que em dado momento vai fazer Jesus chegar. Eu lembro que Jesus comissionou 72 discípulos para irem e pregar o evangelho, anunciar nas casas, falar do amor dele, para irem na frente, saudar aquela casa, a casa que receber aquela paz, eles vão entrar, e depois que eles entrarem, ele vai atrás. Tu acha que aonde você tem pregado e falado, Jesus não vem depois? Você acha que você está sozinho? Você acha que você tem falado de Jesus sozinho para os seus familiares, para os seus amigos? A nós é dado o falar, ao ministério da palavra. Não se preocupe com o resultado, isso é com Ele. O resultado é com Ele. Você está aí ainda? Então repita comigo: conversão é mudança de direção. Convencimento, então, é permanecer na mesma direção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O convencido parece. Repare isso.
Parece. O convertido é. O parece é um estereótipo, é uma carcaça, é um posicionamento, que não é fruto de um interior, ou seja, tem prazo de validade. É qualquer outro dia que alguém vir com um argumento melhor e o convencer, ele fala: rapaz, pensando por esse lado, não é que você pode estar certo? Escute isso aqui. Olha o que o Tozer diz. W.A. Tozer, um pastor também norte-americano. A moda atual de usar a ciência para confirmar o cristianismo não prova a veracidade da fé cristã, mas a incerteza que corrói o coração dos que precisam recorrer à ciência para que esta dê respeitabilidade à fé. Eu não preciso da ciência provar que a arca de Noé foi encontrada com 600 e poucas caveiras de animais para me acreditar e ter convicção que a arca de Noé é uma verdade. Eu não preciso que encontre a tumba de Moisés com a de José para me crer que as escrituras dizem que Moisés abriu o mar vermelho e que José governou o Egito com faraó. Eu não preciso que encontrem o túmulo de Paulo para me crer que a palavra de Deus foi escrita em suma, a grande maioria de suas cartas por ele. Eu não preciso que a ciência amanhã prove aonde está enterrado o corpo do fulano, do Beltrano, do Mateus, do Pedro. Não me interessa. A minha fé está firmada porque eu tive uma experiência com Jesus que ressuscitou. Eu vi Ele. E a palavra dele diz que isso tudo é verdade, então eu acredito. Eu não preciso que amanhã o William Bonner, naquele jornal nacional que ninguém deveria assistir, desse aquele plantão do tanto, quem lembra, tinha medo de virar do zirá disso? Encontraram o túmulo dos 12 apóstolos, menos o do Paulo, do João, sei lá, para eu soltar foguete e dizer: não disse que nós estávamos falando a verdade? Aí, ó, viu? Ufa, ainda bem, né? Puxa, agora sim, agora você crê, né? Eu não preciso disso, Tozer está certo. Isso só prova a incredulidade do nosso convencimento fingido. Porque para aqueles que são convertidos, eu tive uma experiência com Ele. Eu vi. Eu não falo daquilo que eu escutei, eu estou falando daquilo que eu experimentei. Pergunta para o irmão do lado assim: convertido ou convencido? Pergunta para ele: convertido ou convencido? Vamos ler a palavra, agora que nós vamos começar a pregar. Esse texto, o apóstolo Paulo, para a gente engrenar certinho aqui. Paulo estava fazendo uma defesa diante do Sinédrio, diante de um povo que daquela época era um povo que queria o perseguir, o expulsar da cidade, o açoitar. E olha como que Paulo é estratégico em cada palavra. Presta atenção. Olha aqui. Olha como Paulo é estratégico. Ao mesmo tempo que o povo quer o mutilar, ele está querendo salvar. Sabe uma frase que me chocou esses dias atrás? Dos cristãos perseguidos e enterrados lá na China. A frase que um deles que sobreviveu disse foi: eles nos enterravam, só não sabiam que éramos sementes. Eles nos matavam e enterravam, só não sabiam que éramos sementes. O apóstolo Paulo aqui, ele sabia que ele estava à beira de morrer, mas olha como que ele tratava o povo. Verso 1, capítulo 22. Irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. O apóstolo Paulo começa fazendo uma ponte. Eu sou irmão de vocês. Vocês, os anciões, são meus pais. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica,
Paulo deixou seu idioma, que era grego, ele era romano, e começou a falar na linguagem deles. Para quê? Pontes, familiarização. Paulo estava usando de estratégia para ganhá-los. E ele continuou: eu sou judeu, eu nasci em Tarso, da Sicília, mas fui criado na cidade, e aqui, nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Para vocês terem ideia, Gamaliel era um dos principais da lei, mais conceituados da época. E ele disse: segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje, persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunha o sumo sacerdote e todos os anciões. Deles eu recebi carta para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ou seja, ele está dizendo assim: eu estava sendo enviado para amarrar os cristãos e trazerem para serem punidos. Aí olha o verso 6. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levanta-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nesta mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo, açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Uau! Paulo contando o seu testemunho. E que testemunho! A Bíblia diz que ele era perseguidor, conivente com a morte de um dos primeiros mártires. O primeiro mártir do Novo Testamento, pelo menos. Na verdade é o primeiro mártir. Ele estava lá, foi conivente, foi assassino, tanto quanto da morte de Estevão. A intensidade de que ele usava para perseguir a igreja, de alguma maneira mostrou ao Senhor algo que talvez nós não teremos visto. Não sei o que Deus viu em Paulo, não sei o que Deus viu em nós, só sei que Deus, assim como teve um encontro com
Paulo, Deus também quer ter um encontro com cada um de nós, irmãos. É a vontade do Senhor ter um encontro com cada um de nós, não só um, mas um que se tornará um marco na nossa vida. E eu gostaria de analisar esse texto com você, porque nesse texto existem 4 perguntas, nesse texto que nós acabamos de ler. Eu sei que é um texto um pouco longo, porém eu li propositalmente para vocês entenderem o valor que tem nós falarmos da nossa experiência, nós falarmos do dia de nossa conversão, de como encontramos com Jesus para as pessoas. Nós estamos vendo um homem, nós estamos vendo Paulo falando o seu testemunho para aqueles que queriam matar, e nós somos coniventes, irreverentes, às vezes não falamos nem para as pessoas que nos querem bem. Cutuca o irmão do lado, diga para ele assim: acorda no nome de Jesus. Dorme não, pelo amor de Deus. Primeira pergunta, que fez parte do processo de conversão de Paulo. Quantos querem entender o processo de conversão aqui? 2 pessoas, graças a Deus, vamos lá. Primeira pergunta. A primeira pergunta é feita por Jesus. Ele sempre vem a nós. Ele nos amou primeiro. E ele chegou para Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez você não entenda muito bem, é uma pergunta que é muito conhecida em meus cristãos, mas aqui Jesus estava arrancando de dentro de Paulo algo. Paulo, Saulo, por que você está fazendo o que está fazendo? Essa mesma pergunta precisa incutir em nós, dentro de nós. A pergunta de Jesus é: Paulo, por que você está fazendo o que está fazendo? Para onde isso está te levando? O que te convenceu a fazer o que você faz? Que no caso é me perseguir. Qual a motivação do seu coração para viver do jeito que você está vivendo? Qual o motivo, Paulo? Por quê que você está vivendo a vida que você está vivendo? Que você está fazendo o que você está vivendo? O que você está fazendo? Essa pergunta do porquê leva o apóstolo Paulo a uma outra pergunta. A pergunta de Jesus para ele é uma pergunta cirúrgica, que arranca Paulo de um lugar de convencimento e traz a ele uma clareza de um vazio de propósito. Arranca dele a cegueira de uma mente cauterizada pela religião, de uma mente cauterizada pela mentira, de uma cegueira espiritual que o próprio Deus que ele dizia servir com tanto zelo estava diante dele ao nível dele não saber. A religião mata. A religião mata. É mais fácil expulsar o demônio do que a religião. Jesus dizia aos fariseus: vocês estão nas portas impedindo o povo de entrar. A doutrina de vocês impede o amor de ser visto, o amor de Deus de ser visto, de ser experimentado. Quem está aí? Jesus, ele ficou muito intrigado, e Jesus batia e combatia muitos fariseus, porque eram religiosos e hipócritas. E nesse momento ele está resgatando Paulo de sua religião falida, hipócrita, vazia, e dizendo: por que você faz o que faz, sem conhecer a Ele? Essa mesma pergunta é feita para nós. Por que você está vivendo do jeito que está vivendo? Por que você faz o que faz? Para sair disso, para vir para isso, você tem que saber responder isso aí.
Por que você vive do jeito que você vive? Por que você serve do jeito que você serve? Por que você faz do jeito que você faz? Parece meio que filósofo, mas eu sei que Deus está ministrando no seu coração. A segunda pergunta já é feita pelo Paulo, porque a indagação de Jesus, o porquê do que ele perguntou, levou o apóstolo Paulo agora a saber o que está acontecendo. Porque se você me arrancou de um vazio de vida, se o Senhor está me arrancando desse vazio de nem saber o porquê que eu estou fazendo, quem é você? E a segunda pergunta que o apóstolo Paulo fez segunda pergunta que nós vemos no texto, feita por Paulo é: Senhor, quem é você? E essa talvez seja a pergunta mais importante de todas essas. A concepção de que eu estou vivendo uma vida vazia e nem sei o porquê que eu faço tudo isso, me levou agora a saber de fato quem é Deus. Quem é o Senhor? E Jesus instantaneamente responde: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Porém eu quero perguntar para você agora: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu lembro que no primeiro dia de seminário teológico, a primeira pergunta que foi feita foi essa: quem é Jesus para você? Eu me lembro que uma pessoa respondeu um texto, não me lembro qual agora, uma segunda pessoa respondeu, uma terceira, e eu, não lembro se fui o terceiro ou o quarto, infelizmente fui o último a responder. Eu me lembro que eu falei assim, recapitulei toda a Bíblia e falei, usando as palavras de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Falei, caramba, velho, respondi bem demais. Num curso de teologia nada melhor do que usar a Bíblia, né? E o cara veio e deu um sabão em nós tudo, o professor, e ele começou: quem é Jesus para mim? Aquele que me arrancou de uma vida vazia, de um lamaçal de pecados, lavou o meu corpo em seu sangue, aquele que não desistiu quando todo mundo desistiu. Quem é Jesus para mim? Aquele que ficou quando todo mundo foi embora. Quem é Jesus para mim? Aquele que estava no dia da doença e estava no dia da cura. Quem é Jesus para mim? Aquele que acorda comigo e dorme comigo. Aquele que sempre esteve, sempre estará. E ele ficou 40 minutos falando que Jesus era para ele. E não havia quem não chorava naquela sala. E ele foi contando: Jesus foi o pai que eu não tive, porque o meu pai me abandonou e ele é o meu pai. Ele foi a mãe que eu não tive, eu fui órfão. Jesus também foi minha mãe. Quem é Jesus para mim? Jesus é minha família. Quem é Jesus para mim? Ele é o provedor, porque eu já passei por tanta falta e Ele sempre me supriu. Quem é Jesus para mim? Aquele que me deu esperança quando todo mundo dizia que eu não ia dar nada, que eu não ia ser nada. Ele foi o único que insistiu e investiu em mim, num projeto falido. Este moleque que ninguém dava nada, que todo mundo falava isso vai ser um bandido, ele foi o único que acreditou em mim. Quem é Jesus para você? Se você não souber responder bem essa pergunta, irmão, tu não vai passar para cá. Porque tem muita gente convencida de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tem muita gente convencida de que Ele é bom, mas Ele é bom para você? Ele é o Messias da sua vida? Ele é um cara legal, de um ensino top? O que é Jesus para você? Para chegarmos a uma conversão genuína, essa pergunta precisa ser muito bem respondida.
Quem é Jesus para você? E eu quero insistir nisso. Essa é a segunda pergunta que levou Paulo a uma conversão, a um posicionamento, a uma transformação. A terceira pergunta agora já é feita, também é feita pelo apóstolo Paulo. Repare que depois que você descobre quem Ele é para você, instantaneamente você também descobre quem você é. Porque você vai ver Ele dizendo: eu te tirei de um lamaçal. Você era meu inimigo, hoje você é meu filho. E aí você diz: uau, então eu sou teu filho? É sério isso? Eu não era nada, agora eu sou o seu filho? Olha aqui, isso precisa nos fazer ficar impactado. Sim ou não? A terceira pergunta que Paulo faz é: Senhor, o que devo fazer? Se eu estava vivendo uma vida vazia, e eu me empenhava tudo que eu tinha e tenho nisso, imagine agora que eu encontrei de fato o que é, o que eu sou, quem o Senhor é. Agora eu conheço, eu sei quem é Deus. Então agora instantaneamente eu quero saber o que é para mim fazer. E a Bíblia diz que Paulo estava indo para Damasco, com um coração de perseguidor. Jesus disse assim: continue o seu caminho até Damasco, agora vá com o coração de pregador do Evangelho. Porque no caminho você teve um comunicado, você teve uma conversão de rota. Só que não mudou o estereótipo, ele ainda era o mesmo por fora. Ele ainda estava sendo guiado pelos mesmos caras que estavam acompanhando ele para ir perseguir a igreja. Sim ou não? Só que algo tinha mudado dentro dele. Algo tinha tocado aquele homem por dentro. Ele viu alguma coisa que deixou ele cego. Ele ouviu uma voz que deixou ele impactado. Ele fez uma pergunta e foi perguntado. E agora esse homem não é mais o mesmo. Não é mais o Saulo perseguidor. Ele agora é o Saulo, servo do Deus vivo. E a quarta e última pergunta, irmãos, não é feita mais nem por Paulo e nem por Cristo, mas por Ananias, que foi o homem que cuidou dele. A Bíblia diz que depois que ele descobriu o que era para ele fazer, descer até Ananias, ele foi em obediência. Repare que o processo de conversão requer obediência, requer ouvir a voz de Deus, requer dar atenção às ordenanças que o Senhor deu. Esse homem desceu até Ananias, chegou lá, Ananias olhou para ele e falou assim: o Senhor te escolheu. Ananias profetizou na vida dele: escolheu você antes da consumação do mundo, para você ser testemunha daquilo que você está vivendo e do que você vai viver diante dos confins da terra. Aquele homem fica perplexo, impressionado, e de repente Ananias olha para ele e diz: e agora? O que você está esperando? Paulo, você já viu que você estava vivendo uma vida vazia, cara. Por quê? Beleza, agora você já sabe quem é Ele. Ele veio aqui, Ele veio te buscar, Ele veio te salvar, beleza, você entendeu. Agora você se dispôs ao que Ele quer que você faça. Se posicione. O que você está esperando? Olha para o irmão do lado e diga para ele assim: o que você está esperando? Você está esperando o quê? A Bíblia diz que Ananias olhou para Paulo e disse assim: o que você está esperando? Abandone essa vida sua de pecado, irmão. É o que Ananias disse para Paulo. Ananias disse assim: ei, você encontrou com ele, né? Agora viva de modo digno dele. Você encontrou com ele, né? Então agora desça as águas como símbolo da remissão dos seus pecados. Desça as águas como um símbolo de remissão, um símbolo de perdão, um símbolo de novo nascimento, que a partir do momento que você descer as águas, Paulo, ali vai ficar para trás o seu passado, e ressuscitado é você agora, como nova criatura diante de Deus. Nós os batistas amamos falar em batismo,
mas diante de Deus, é o dia mais lindo, na minha ideia, da vida ministerial de alguém. O Tozer disse assim, para a gente encerrar: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Vou repetir: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Não dê ouvidos a ele. O mesmo Tozer diz assim: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Esse povo aqui, é a tragédia do cristianismo. Eles conheceram a teoria, a letra, sabem o que é para fazer, ouviram falar de Jesus, têm Jesus como o seu Senhor, mas a sua vida é igualzinho de quando chegou. Tem a mesma vida dupla, suas redes sociais duplas, tem o mesmo estilo de vida que tinha antes, a mesma boca porca, como eu disse lá no início. Olha para cá. Os convencidos é a vergonha, a tragédia da igreja. Ouso dizer que a parte morna, nem fria, nem quente. Você já bebeu água morna? Dá ânsia. Num sol bem quente, pega água morna, parece xixi. Sim ou não? Rapaz, é horrível. Olha para o irmão do lado e diga assim: nem frio nem quente, irmão. Perdão, ou frio ou quente. Fala para ele: ou frio ou quente, irmão. Gostaria que vocês se colocassem de pé. Nós vamos orar. Eu quero ler com vocês o artigo 8 da Confissão de Fé de Neil Champmer, e define bem a conversão bíblica. É uma confissão de fé. O capítulo 8 dessa confissão, ela define bem o que é a conversão. Escute: cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e graças inseparáveis, operadas em nossa alma pelo Espírito regenerador de Deus, por meio das quais, sendo profundamente convencidos de nossa culpa, perigo e incapacidade e do caminho da salvação por Cristo, retornamos a Deus sem fingimento e sinceridade, com contrição, confissão e súplica por misericórdia. Ao mesmo tempo, recebemos genuinamente o Senhor Jesus Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei, confiando somente nele como único e suficiente Salvador. Portanto, a conversão exige convicção genuína do pecado que leva o homem a mudar de direção. Nós chamamos isso de arrependimento. E a confiar somente no Senhor Jesus Cristo para a salvação, que é genuinamente convertido, se entristece por causa do pecado e vive uma vida que reflete seu novo estado, uma vida que glorifica seu Senhor. Qualquer outro tipo de comportamento que fere os ensinamentos de Cristo e evidenciam que a pessoa não é nova criatura e não passou pelo novo nascimento. Que possamos entender que Cristo se manifestou para tirar os pecados do mundo e nele não existe pecado. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo, você pode dizer isso? Tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo. Até o pecado tem que ser novo na sua vida, irmão.
Se tem pecado velho aí, tem alguma coisa errada. Vontade de Deus para nós é que vivamos de modo digno, que o honre. Você pode fechar seus olhos? Pai, nós te amamos tanto. E essa tua palavra, ai Jesus, a tua palavra, ela é linda. A sua palavra, ela é maravilhosa. Nós somos maravilhosos porque o Senhor é maravilhoso. Nós temos hoje sua graça por causa do teu sacrifício. Estamos seguros, não porque seguramos firmemente em Jesus, mas porque Jesus nos segura firmemente. Senhor, Tu és maravilhoso e eu não me canso de dizer isso. E eu coloco diante do Senhor agora a sua igreja e a concepção da conversão, de que nós estamos com problemas, Pai, de reputação, nós estamos com problemas, Pai, de bom testemunho lá fora, porque verdadeiramente muitos dos que dizem ser seus filhos não tiveram um encontro genuíno contigo. E eu gostaria muito, Jesus, que o Senhor começasse a criar desejo no coração deles, de encontrar com o Senhor. O Senhor começasse a gerar desejo no coração deles, de ver a Tua face, de ter experiência com o batismo, de entregar verdadeiramente suas vidas, de passar horas chorando pelo pecado em arrependimento, e verdadeiramente ter um encontro genuíno com a Tua presença. Acende novamente a chama do desejo por Ti em nós. Oh Jesus, por favor, pela Tua misericórdia, não nos deixe, Pai, ficar à mercê, à deriva de nossas vidas vazias. Porque estamos vivendo como estamos vivendo, Senhor? O que nos levou a viver do jeito que estamos vivendo, Senhor? Estamos acostumados, convencidos, nós estamos acomodados, Senhor. Por favor, Jesus, nos tire desse lugar. Chacoalha a nossa vida, acorda a nossa igreja, acorda a nossa família, acorde o nosso povo, por favor, Senhor. Eu te peço, meu Jesus, não nos deixe morrer, Senhor, nadando perto de uma fonte. Não nos deixe morrer de sede em meio, revoltos, envoltos pela Tua presença, Senhor. Por favor, Jesus, nós não queremos fazer Tua obra sem Te conhecer, Tu, ó dono da obra. Jesus, nesse momento, traz essa nuvem de arrependimento, traz essa concepção, ó Deus, clara de conversão, de analisarmos os nossos frutos. Cadê o fruto da igreja no mundo? Deus, eu disse, essa igreja é um presente para essa cidade. E a igreja não é essa placa, a igreja não é essas paredes, a igreja é os seus filhos aí, ó. Cada um deles é o presente do Senhor para essa cidade, de um povo verdadeiramente convertidos, que carregam os sinais de Jesus em seus corpos, que carregam os sinais, as marcas do Calvário em suas vidas. As suas famílias, suas casas, são verdadeiros mananciais de águas vivas, que carregam as marcas do Calvário, as marcas de Jesus. Eis aí seus filhos, Senhor, a sua igreja. Não são eles que envergonharão o teu nome, não. São seus filhos convertidos, suas vidas transformadas. Esse é o povo santo, o povo de Cristo. Sua boca é santa, seus membros são santos, sua família, seus filhos, suas esposas, seus maridos são homens santos, homens íntegros, honestos, reverentes, apaixonados por Jesus. São eles que sustentam a igreja local, são eles que são o povo, ó Deus querido, que é o alicerce da igreja de Cristo nessa cidade. Traz essa concepção urgente para nós. É o que eu te peço como pastor deles. Traz essa clareza, Jesus. Por favor, Senhor, afasta de nós esse vento vazio, de uma vida vazia, de uma juventude vazia.
de um casamento vazio, tem muito mais para nós. Eu sinto de dizer isso para alguns aqui, que têm pensado que suas vidas estão ao fim. Vem de Deus o que eu estou dizendo. Tem muito mais para você ainda. Tem muito mais para você fazer ainda. Não se desqualifique pelo que aconteceu lá atrás. Aceite o perdão e a redenção que Cristo fez por você. Valorize o que Jesus fez. Não seja negligente, acorde. Acorde! Acorde! Seus dias estão contados sobre essa terra. Tem muito o que se fazer. Viva como de fato você foi chamado, convertido. Mude de rota, abandone pessoas, pare de fazer algumas coisas urgentemente. O Senhor está te dizendo: viva de modo santo, porque sem santidade vocês não me verão. Abandone seus ídolos. A igreja convencida é cheia de ídolo. O político, o pastor, o sonho, a mulher, o casamento, o diploma. Abandone os seus ídolos e todos eles te servirão. Pai, eu te entrego, Jesus, essa palavra. Ela é dura, mas é o Senhor quem nos deu. Eis aí o seu povo. Conduza-nos a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Refrigere a alma. Como é feliz o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se assenta nessa roda, nem fica perto dos zombadores. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá os frutos dele em todo o tempo. Seus filhos são como rebentos ao redor de sua mesa. Tudo nele prospera. Sua mulher é como um manancial de águas vivas em casa. É o que eu declaro e profetizo sobre nós, sobre nossa casa. Vamos adorar o Senhor. Cante essa canção e nós vamos para casa. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra alegrar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Oh, aleluia! Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da
A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estamos voltando, Jesus. Estamos voltando, Senhor, à essência. Estamos voltando, Senhor. Tu não vai bater a nossa porta, como o Senhor disse à igreja de Éfeso, que a igreja se movia, se movimentava, fazia as ações e fazia muitas coisas em nome de Deus. E o Senhor veio à porta e disse: eu estou à porta e bato. Não, o Senhor não vai dizer isso para nós. O Senhor está conosco, o Senhor é conosco. Nós queremos que o Senhor esteja sempre ceando conosco, Pai. O desejo do nosso coração a cada dia mais é produzir 30, 60, 100 por um dos nossos frutos. Eu declaro, Senhor, experiências surreais para os seus filhos. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, nossa igreja de proporção em massa, sendo batizados no Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus o nosso povo vivendo um tempo de conversão genuína, onde muitos virão de todos os lugares, ó Deus, dessa cidade, e encontrarão a presença de Deus num simples soar de canções, de uma palavra simples como essa, de um tocar de mãos, de um impor de mãos. O Senhor está restaurando sonhos neste lugar, avivando corações. O Senhor está acalmando, trazendo calmaria ao coração do aflito, do preocupado, e trazendo cura àquele que está enfermo. Eu creio que nesse momento há milagres acontecendo aqui, porque a presença do Senhor está aqui, porque a presença de Deus, ela é real. Ei, seja um apaixonado pela presença de Jesus e busque isso todos os dias da sua vida. Amém, irmãos? Aleluia, irmãos. Você pode aplaudir o Senhor e diga assim: eu sou convertido, eu não fui convencido coisa nenhuma. Aleluia, aleluia. Ainda de pé, sem delongas, já